Tá? Vamos para a nossa parte 4 da nossa aula sobre direitos e deveres individuais e coletivos. Vamos lá? Compartilhar a tela com você para a gente ir para a nossa última parte. Eu considero a última parte porque a parte de segurança do artigo 5º eu já trabalho como remédios constitucionais, tá? Então eu já considero outra aula, apesar de ser ainda artigo 5º. Vamos lá, parte 4, direito à propriedade. O direito de propriedade, de acordo com a legislação civil, consiste no direito de usar, gozar e dispor de seus bens e de reavê-los do poder de quem quer que injustamente os possua. Na verdade, o direito de propriedade, aqui, ó, o direito de propriedade, ele é originário do direito privado. Ele é assegurado como um direito fundamental, mas ele é do direito privado, ele é do direito civil originariamente, né? Ele vem do direito romano, enfim, vem até antes do direito romano, se a gente for estudar a origem do direito de propriedade. Então, o que é para a legislação civil o direito de propriedade? O direito de usar, gozar, fruir e dispor, né? Usar e abusar, né? Então, esse direito, ele foi elevado ao status de direito fundamental pelo artigo 5º da Constituição, quando ela diz que é assegurado o direito de propriedade, mas a propriedade deve atender à sua função social, tá bom? Então, vamos lá. Consiste no direito de utilizar a coisa de acordo com a sua vontade, de colher os frutos da coisa e de explorá-la economicamente e no direito de alienar a coisa, o jus utendi, fruendi, abutendi, ok? Que a gente estuda isso no direito civil. No direito constitucional, aí vamos ver aqui, que essa primeira abordagem foi no direito civil, no direito privado, né? No direito constitucional, o direito de propriedade abrange qualquer direito de conteúdo patrimonial, econômico, tudo que possa ser convertido em dinheiro, alcançando créditos e direitos pessoais. Então, inclui também as propriedades imateriais, propriedade autoral, propriedade industrial, mas que pode ser convertida em dinheiro. Contudo, a concepção do direito de propriedade como um direito absoluto do titular, não de poder utilizar a coisa, desfrutá-la da forma que melhor entender, mesmo que em detrimento dos demais, não mais prevalece. Não mais prevalece, ok? Então, ela tem que atender à sua função social, ok? Vamos lá. Aí a gente começa a falar dos incisos, tá? Começa no 22, no inciso 22, que é esse aqui, é garantido o direito de propriedade, vai numa sequência até o inciso 31, tá bom? É um bloquinho de direitos. Então, é garantido o direito de propriedade, mas ela deve atender à sua função social. Então, toda propriedade que é direito fundamental para o direito constitucional, ela tem que atender à sua função social. E isso permite, em algumas situações, que o Estado interfira na propriedade privada, digamos assim, para dar a ela uma função social melhor, tá bom? Então, vamos lá. O direito de propriedade, dentro da evolução histórica, é visto cada vez menos como um direito subjetivo de caráter absoluto para se transformar em uma função social do proprietário. O direito do dono deve ajustar-se aos interesses da sociedade. A utilização e o desfrute de um bem devem ser feitos de acordo com a conveniência social da utilização da coisa. Inclusive, o Estado pode interferir na propriedade privada para que ela atenda à sua função social. Já comentei isso com você, tá? Agora, vamos lá para o inciso 24. 24 fala da desapropriação, tá? Desapropriação, está escrito ali, mas eu quero escrever de novo. Desapropriação, tá? A desapropriação prevista no 24, ela diz o seguinte: a lei estabelecerá o procedimento para a desapropriação, e então a desapropriação ela tira a propriedade. Ok? Propriedade. Tá? Ela vai tirar a propriedade. Estabelece o procedimento para a desapropriação, por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social. Então, olha só, necessidade pública, utilidade pública ou por interesse social. A gente tem que lembrar desses três termos, inclusive eu trouxe os conceitos legais deles, tá?
mediante prévia, justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados, opa, tem ressalvas, os casos previstos nesta Constituição. A gente vai mostrar as ressalvas, que é o caso de desapropriação de imóvel rural improdutivo e desapropriação de imóvel urbano abandonado. Mas essas ressalvas não estão no artigo 5º, estão lá na parte da política fundiária e política urbana, tá? Então, a gente tem que se concentrar no artigo 5º, mas sabendo que existe essa ressalva. Vamos lá para os conceitos de necessidade pública, utilidade pública e interesse social, que eles são importantíssimos. Olha só. Necessidade pública são conceitos legais, tá? E aqui eu trouxe aqui essas definições. Necessidade pública, quando a administração defronta situações de emergência que, para serem resolvidas satisfatoriamente, exigem a transferência urgente de bens de terceiros para o seu domínio. Então, na necessidade, a gente tem os termos emergência e a gente tem aqui transferência urgente. Na utilidade pública, apresenta-se quando a transferência de bens de terceiro para a administração pública ela é conveniente, ela não é urgente. Ela é conveniente, ela é útil, ok? Embora não seja imprescindível, tá bom? Agora, o interesse social ocorre quando as circunstâncias impõem a distribuição ou condicionamento da propriedade para melhor aproveitamento, ok? Para melhor aproveitamento. Utilização ou produtividade, mas não é interesse social, então é em benefício da coletividade, ok? Ou de categorias sociais merecedoras de amparo específico do poder público, tá bom? Agora eu quero que você entenda o seguinte, nas 3 situações aqui, tá? Necessidade. Eu voltei um slide, tá? Necessidade pública, utilidade pública, tá? Pública e interesse social. A desapropriação vai ter indenização prévia e justa. O justo aqui, o justo preço é o valor venal que consta dos registros fiscais, tá? Mas é em dinheiro. Opa. Em dinheiro, ok? Por quê? Porque tem casos aqui, os ressalvados, que não está no artigo 5º, que a indenização é feita em títulos, títulos da dívida agrária ou títulos da dívida pública, tá bom? Então, vamos lá. Definimos aqui necessidade, utilidade pública e interesse social. Agora, vamos falar dos casos ressalvados. Então, qual é o caso da regra do artigo 5º? Utilidade pública, necessidade pública e interesse social, previsto indenização em dinheiro, prévia e justamente, ressalvados os casos previstos nesta Constituição. Então, quais são os casos previstos na Constituição? Vamos lá, os ressalvados, né? Quais são? Está aqui. Quais são os casos ressalvados na Constituição? A desapropriação do imóvel rural que não está cumprindo a sua função social e será afetado para a reforma agrária, artigo 184 caput, e a desapropriação de imóvel urbano que não cumpre a função social, o imóvel abandonado, subutilizado, enfim, artigo 182, parágrafo 4º. Esses 2 tópicos aqui estão lá na ordem econômica e falam da política fundiária, no caso da reforma agrária, e a política urbana, no caso do imóvel urbano, tá bom? Vamos lá, então, só para a gente fechar. A desapropriação tira a propriedade. A desapropriação prevista no artigo 5º, inciso 24, ela vai falar da indenização prévia e justa em dinheiro, mas nas situações de utilidade pública, necessidade pública e interesse social, tá bom? Ressalvados outros casos que estão lá previstos nos artigos 184 e 182, que nesse caso a indenização é em título, não é em dinheiro. Agora, a requisição. A requisição
eu vou escrever aqui também, ela não tira a propriedade, ela tira a posse. Ela vai usar a propriedade particular, ok? Tá? Então, no caso de quê? De utilidade pública, necessidade pública e interesse social, não. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior, ou seja, posterior, mas só se houver dano. Então, aqui a requisição é quando, por exemplo, tem um deslizamento de terra e famílias estão desabrigadas e a prefeitura requisição administrativa civil, requisita o ginásio de uma escola particular para abrigar essas famílias. Requisição é, por exemplo, quando a polícia militar está em perseguição a uma quadrilha que acabara de cometer um assalto a um banco, por exemplo, e ela requisição militar, né, administrativa, requisita o veículo de um particular para continuar a perseguição policial, ok? Então, a desapropriação, artigo 5º, inciso 24, tira a propriedade, então tem indenização, a desapropriação, a requisição, que é o inciso 25, como só usa, devolve depois, só indeniza depois se houver dano, tá bom? Vamos lá. Pequena propriedade rural. Quem é a pequena propriedade rural? A pequena propriedade rural é aquela trabalhada pela família, onde a família vive lá, às vezes, há gerações. Aquela família vive na terra, mora naquela propriedade, se sustenta da terra e não comercializa, no máximo comercializa o excedente da produção. Tá? Essa pequena propriedade rural, ela é tratada pelo direito agrário, pelo direito previdenciário, pelo direito ambiental, enfim, pelo direito constitucional. E aí diz o direito constitucional, a Constituição, que a pequena propriedade rural, assim definida em lei, que eu fiz algumas definições dela agora, desde que trabalhada pela família, existe uma definição também em hectares, o limite territorial, mas o mais essencial aqui é que ela seja trabalhada pela família, é a pequena propriedade familiar. Vou até anotar aqui. Pequena propriedade familiar, desde que trabalhada pela família, está aqui. Ela não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes da atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento. Então, por exemplo, o pequeno produtor rural faz um crédito rural no Banco da Amazônia, ok? Para ele conseguir crédito para cultivar lá a sua terra e, por um acaso, a gente tem o inadimplemento dele, ele fica inadimplente. O banco pode executar a dívida? Pode, mas na ação de execução ele não pode pedir ao juiz a penhora da terra, porque se pedir essa penhora da terra, e não confunda penhora, que ela é processual, com penhor de joias da Caixa, por exemplo, que é um ônus que recai sobre um bem que é oferecido como garantia de uma dívida. Na penhora aqui, que está a gente está vendo aqui, que ela é constitucional, ela é processual, aliás, né? A penhora ela é processual. Só quem determina a penhora é o juiz, não é a Caixa Econômica. Lá é penhor, aqui é penhora. Um bem que ele é penhorado, ele vai ser avaliado e leiloado, vendido em leilão judicial. Aqui, se é um imóvel, é uma asta pública, é um leilão do imóvel. E aí a família vai para onde? Engrossar o MST, né? Ser mais uma família sem terra, mais uma família sem o seu local de trabalho e de moradia. É por isso que a Constituição protege, porque ela reconhece aqui, olha, uma função social importantíssima nessa pequena propriedade rural ou pequena propriedade familiar, entendeu? Agora, se esse pequeno produtor rural faz um empréstimo que não seja não seja um débito decorrente da atividade produtiva e se torna inadimplente, aí ele não tem a proteção desse dispositivo. Esse dispositivo contra a penhora é só para pagamento de débitos decorrentes da atividade produtiva. Tá aqui, ok? É o chamado crédito rural, tá bom? Vamos lá. O 25
Esse aqui era o 25, o 26, né? O 27 e o 28 fala da propriedade autoral, tá? Então, tá aqui, anotado aqui em cima, propriedade autoral. Aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissíveis aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. São assegurados, o inciso 28, nos termos da lei, a proteção às participações individuais em obras coletivas. Por exemplo, eu tenho livros... Eu participo de livros da Saraiva, que são obras coletivas. Então, eu tenho direito à minha participação lá na obra coletiva, ok? E a reprodução da imagem e voz humanas. Um show, por exemplo, a gravação de um CD, por exemplo, que vários artistas participam, tá? Tudo é direito autoral, tá? Inclusive nas atividades desportivas. O atleta não é um artista, mas a Constituição reconhece a participação dele, a imagem dele, a exploração da imagem dele, da voz dele, como se fosse um direito autoral, como se ele fosse um artista, porque é um talento. Não é? Assim como eu escrevo livro, o compositor compõe uma música, o atleta vai lá e tem um talento no esporte, ok? E aqui a letra B, o direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participarem aos criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e associativas. Nós, por exemplo, eu, professora, certo? Nesse momento aqui que eu estou gravando para você, eu já não tenho mais nenhum contrato com cursos. Eu já tive contrato com vários cursos, não vou citar nomes aqui, mas esse meu direito de fiscalização e aproveitamento econômico, ele foi várias vezes violado. Então, o que eu fiz? Eu deixei de fechar contratos, eu deixei os contratos expirarem há 2 anos. 2 anos, 1 ano e meio, tinha um curso que queria renovar, que eu assinasse a renovação do contrato, eu não renovei. Então, por exemplo, em qualquer curso que você ache aula minha, já não está mais amparado por nenhum contrato, é ilegal, além disso está desatualizada, certo? Por que eu resolvi fazer diretamente com você? Justamente porque esse meu direito aqui, né, estou usando um exemplo pessoal, de fiscalização e aproveitamento econômico das aulas, das videoaulas, ele não era respeitado. Tipo, você tinha participação nas vendas, mas nunca vinha, certo? Vendia para você, aluno me encontrava, eu tirava suas dúvidas, mas aí o curso dizia que não tinha vendido para você. Tipo, você conseguiu, assim, por um passe de mágica, as aulas, entendeu? Então, aos autores pertence o direito... Vamos para o inciso anterior. Exclusivo de utilização, publicação e reprodução de suas obras. Então, por exemplo, essa videoaula, quando eu disponibilizo para você, está lá no rodapé do material, eu sempre coloco, não pode, esse acesso é pessoal e intransferível, não pode piratear, não pode fazer rateio, porque isso viola o direito autoral e, inclusive, tem tipificação penal, no Código Penal sobre isso. E esse direito de exploração da imagem, do livro que eu sou autora, dos meus materiais, das minhas videoaulas, enfim, eu também posso, caso morra, certo? E ainda tenha direito, não tenha caído, porque a lei de direitos autorais chega um momento que cai na cultura popular, cai em domínio público. Se ainda não está em domínio público, eu posso transmitir aos meus herdeiros pelo tempo que a lei determinar, ok? Isso vale para o autor de livros, para o professor que tem material publicado, seja aula ou seja texto, para o compositor, para o músico, certo? Enfim, para todos aqueles que tenham direitos autorais, inclusive para os atletas, porque a Constituição assim reconhece, tá bom? Vamos lá, falamos direito autoral, propriedade autoral, agora vamos para a propriedade industrial. Agora são as marcas e as patentes. Olha só, a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para a sua utilização, bem como a proteção de criações industriais, a propriedade das marcas, aos nomes das empresas e outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. Aqui a gente está falando de marcas e patentes, que aí é diferente do direito autoral. Aqui é a propriedade que a gente chama de propriedade industrial ou propriedade intelectual. A gente tem a lei de marcas e patentes, certo? A gente tem aqui já é indústria, tá? Por exemplo, o invento de uma nova fórmula farmacológica, ela é patenteada, um novo remédio, uma nova droga farmacológica, certo? E a marca, ela vai além de inventos, né?
Marca pode ser marca de um laboratório de remédio, mas pode ser uma marca de uma roupa, uma marca de um carro, a logomarca. Por isso que o texto coloca aqui outros signos distintivos. Se a gente coloca ali a maçãzinha da Apple, aquilo ali é um signo distintivo, é um símbolo que identifica uma marca. Aquele símbolozinho da Nike, não precisa estar escrito Nike. A gente reconhece que aquilo ali é a marca da Nike. Inclusive, tem várias brigas judiciais quanto a essa disputa de marcas, ok? Porque tem um público, né? Tem um público que consome a Nike, tem um público que consome a Adidas, tem um público que consome a Fiat, né? Marca de carro, né? Enfim. Então, aqui a Constituição dá direito, quem registra, quem cria um invento, né? Quem inventa algo e patenteia, tem domínio por um determinado período de tempo, e quem cria suas marcas também pode registrar e ter domínio sobre essa sua marca, tá bom? E aí a gente chega no último da sequência, né? Os dois incisos que falam sobre o direito de herança. Herança é a transmissão de patrimônio entre herdeiros, ok? Então, existem herdeiros legítimos, herdeiros testamentários, herdeiros legatários. Isso está lá no direito de sucessões, lá no livro das sucessões do Código Civil. Propriedade é eminentemente do direito civil, né? Do direito privado. Então, a Constituição diz que é assegurado o direito de herança. Quando ela chega no inciso seguinte, que é o último, o 31, ela vai dizer que a sucessão de bens de estrangeiros situados no país será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre que não lhe seja mais favorável a lei pessoal do decújo. Então, imagina o seguinte, o estrangeiro morreu, ele era um alemão, ok? Ele deixou uma casa no Brasil. Essa casa está aqui no Brasil, ok? Essa casa não tem nem porta, gente. Vamos colocar uma porta nessa casa. Aí esse alemão, lá na Alemanha, ele deixou a viúva e um filho, ok? E aqui no Brasil ele deixou um filho. Pela lei brasileira, essa casa ela vai ser dividida entre viúva e filhos, em 3 partes. Vamos imaginar que na lei do país do morto, essa lei pessoal do decújus é a lei do país do morto, tá? Vamos inventar aqui que na Alemanha a casa só fique de herança para os filhos. O cônjuge, a viúva, não tem direito de herança. Então, pela lei alemã, a casa seria dividida em 2 partes. Aí eu te pergunto, qual das 2 leis beneficia mais esse herdeiro brasileiro aqui, nesse meu exemplo? É a lei brasileira que manda dividir por 3 o dinheiro da casa, na hora do inventário, na hora da venda da casa, ou a lei alemã que manda dividir por 2, já que tem só 2 filhos? Qual das 2 leis? A lei alemã, nesse exemplo, né? Então, vamos ler de novo aqui, olha. A sucessão de bens de estrangeiros situados no país só serve para os bens que estão aqui no Brasil, tá? Será regulada pela lei brasileira. A lei brasileira é a regra, em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre que não lhe seja mais favorável a lei pessoal do decújus. Decújus é o morto, é a lei do país do morto, tá? Então, se as leis são iguais, usa a lei brasileira. Se a lei estrangeira favorece mais o cônjuge ou os filhos brasileiros, usa a lei estrangeira. Nesse exemplo, não tinha cônjuge brasileiro, só tinha filho. Se o estrangeiro morreu e não deixou bens no Brasil, esse dispositivo não é utilizado. Só é utilizado quando o estrangeiro deixa bens no Brasil. Ok, aí eu fecho com você. Essa parte da aula de propriedade ela é pequena. Termino toda a parte teórica com você. Agora que você tem a parte teórica, a gente tem o quê? Treino de questões, tá? A nossa próxima aula agora é treino de questões. Clica aí.